A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que abriu agora esse vídeo pela primeira vez também. Eu peço uns minutinhos da sua atenção para meditarmos numa palavra que se encontra aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30. Só um versículo para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu já dei uma oradinha aqui, rápida aqui, de chegada aqui, para agradecer a Deus, etc e tal. E daí agora vamos meditar num versículo da palavra para edificação espiritual. Eu quero que você creia no teu coração que Deus é poderoso para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Talvez você ouve aí essas palavras aqui que nós meditamos aqui e acha que é pesado, acha que é difícil. Não é. Onde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Se está pesado, se é difícil, é porque está faltando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que traz a libertação do pecado, da carne, do mundo, dos demônios, de toda a influência diabólica satânica. É o Espírito Santo. E toda palavra que é trazida aqui não é para condenar, não é para humilhar, não é para abater, é para dar vida. Porque eu quero que você analise quando Jesus estava falando ali para os discípulos ali, os 70 ali, dali um pouco eles começaram a sair. Daí Pedro disse: Senhor, olha o que está acontecendo, é duro esse discurso, eles estão saindo fora. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, quer ir também junto com eles? Pode ir, vai. E o que Pedro falou? O apóstolo Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E o que significa isso? Por mais pesado que seja a palavra, a meditação aqui, são palavras de vida eterna. São palavras de transformação de vida. São palavras que transformaram a minha vida. Para quem não sabe, eu era viciado em todo tipo de vício. Todo tipo de vício. Era cigarro, era bebida, maconha, cocaína, crack. Já dei baque na veia. Injetei heroína na veia. Fiquei de sexta-feira até domingo desacordado. Quando estava apagando, sentindo aquele ácido na minha alma, eu pedi misericórdia para Deus, que Deus não deixasse eu morrer. E Deus, pela misericórdia dele, mesmo que eu fiquei praticamente em coma de sexta-feira, em casa ainda, sexta-feira até domingo, Deus não permitiu que eu morresse. Se eu tivesse morrido naquela ocasião ali, eu estaria no inferno. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que essas palavras que eu trago aqui são palavras que me libertaram do crack, uma das piores drogas. Essas palavras que eu trago aqui são palavras que me libertaram da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida. 2,5 carteiras de cigarro por dia eu fumava. Eu tomava 1 litro de conhaque, era a mesma coisa que tomar um copo de Coca-Cola, já não fazia efeito na mente. Envolvido com tudo que é tipo de imundície do mundo. E Jesus me libertou, me transformou e me deu essa vida nova em Cristo. Através do quê? Através desta palavra. Foi essa Bíblia aqui, ó. Esta Bíblia aqui, através desta palavra que eu medito diariamente e que eu busco trazer para vocês aqui, nesses vídeos que eu estou gravando no YouTube. São palavras que transformou meu coração, que transformou completamente a minha vida. Hoje eu vivo para Deus. Hoje eu vivo para a glória de Deus. Eu tenho prazer em Deus. Vivo uma vida na presença de Deus, pela misericórdia e pela graça do Senhor, na direção do Espírito Santo, na santidade da palavra do Senhor. E é esta palavra aqui que eu quero transmitir para vocês, para que Deus possa libertar. Eu não sei que pecado você está preso. Talvez você é uma pessoa que não se converteu ainda. Está dentro da igreja, mas não largou a vaidade, o mundanismo, não consegue. Talvez você tenha algum vício, talvez você joga,
bebe, fuma. Talvez você está preso na prostituição, no adultério, na fornicação. Talvez você está preso em algum pecado e não consegue se libertar. Estas palavras que me libertaram, essas palavras que me transformaram, essas palavras que me deram essa nova vida, e essa palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui, são palavras de vida eterna. Por mais que pessoas possam achar que é pesado, mas não é pesado. Sabe o que é pesado? Pesado é você ficar no mundanismo e ir para o inferno. Sabe o que é pesado? Pesado é você ficar na carnalidade e ir para o inferno. Sabe o que é pesado? Pesado é você ficar na influência da pombagira, do Zé Pilintra. Sabe o que é pesado? Pesado é você ficar sendo humilhado pelo pecado nesse mundo de treva. Sabe o que é pesado? Pesado é você não ter certeza da tua salvação. Sabe o que é pesado? Pesado é você não sentir a convicção do Espírito Santo na tua vida que você é um filho de Deus, que você é salvo e você ter medo de partir para a eternidade. E isso participando da igreja. Isso é pesado. Os mandamentos do Senhor não são pesados, a doutrina do Senhor não são pesados. Por quê? Porque quando a pessoa busca a libertação, a transformação, a santificação, ela entra na liberdade em Cristo Jesus. E nessa liberdade em Cristo Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo. Por isso que eu disse no início, aonde há o Espírito de Deus, aí é a liberdade. A pessoa tem prazer na santidade, tem prazer em Deus, tem prazer em orar, tem prazer em jejuar, em consagrar, tem prazer na palavra. Quando está meditando, falando da palavra, sente Deus, sente graça, sente poder, sente alegria, como se estivesse alimentando com uma comida maravilhosa, gloriosa, estivesse cheio de fome. E é que nós vamos se alimentar aqui agora, porque Jesus diz, a carne para nada aproveita, mas o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Então nós precisamos entender que eu preciso do poder sobrenatural do Espírito Santo na revelação da palavra de Deus para que eu possa ser liberto. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, e a verdade da santificação. Uma vida santa. Sabe por que não prego sobre santidade, sobre vida santa? Porque não vivem santidade, porque ainda estão presos ao pecado, à carne. Mas aqui você tem uma palavra real, verdadeira. E uma coisa que eu falo para você. Aqui é a palavra sem maquiagem, sem rodeio. Pecado é pecado, carne é carne, mundo é mundo. Santidade é santidade, Espírito Santo é o Espírito Santo. Aqui ou é salvo ou busca a salvação. Não rejeita a palavra de Deus. Porque a pessoa fazer como aqueles que estavam ali, os 70 ali, que começaram a sair e ficou só os discípulos ali. Você quer ser desse jeito? Talvez possa dizer, olha a forma que ele fala, etc e tal. Ixi, tem nada a ver a palavra. Vou dar um exemplo. Você pode se incomodar o jeito de eu falar. Mas eu não sou fariseu, hipócrita. Eu prego o que eu vivo. Na presença de anjos e demônio. Tem pessoas que dizem, tem um anjo anotando o que eu estou falando aqui. E fala um monte de asneira, tá entendendo? Que não está nem na palavra de Deus. Pois eu falo, eu trago a palavra de Deus da mesma forma que eu vivo. Porque eu vivo entre anjos e demônio. Nuvens de testemunha no mundo espiritual. E diante daquele olho de chama de fogo do Senhor dos Exércitos, o Pai Eterno, estamos aqui agora para meditar na palavra de Deus. Se você ficou até aqui, Deus abençoe. O desejo do meu coração é que você seja liberto e transformado num servo de Deus, numa serva de Deus, um santo, não um frequentador de igreja. Seja santo. Não só participar dos cultos, mas que a tua vida seja um culto a Deus. A igreja é apenas cimento.
tijolo, 4 paredes. Lá fica. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo, Deus só está lá. Porque quando chegam lá na igreja se transformam. É musiquinha, hininho, tudo, aquela maravilha daquela encenação ali e tal. Que, ai, vida com Deus. Sai, esquece do Espírito Santo, esquece da palavra, esquece de tudo. Vive a vidinha normal, carnal, mundana. Por quê? Porque ainda não são libertos e não são salvos. Porque quem é salvo, ele não faz parte desta visão que eu acabei de falar. Por quê? Porque a vida dele não é baseada num culto entre 4 paredes, 2 horinhas ali, não. A vida dele é baseada numa vida que é um culto a Deus diariamente, porque ele vive em santidade na presença de Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, porque ele é templo do Espírito. Ele não recebe ou não sente ou só na igreja. Ele tem com ele. E quando ele vai na igreja, vai oferecer a Deus um culto. Mas quando ele sai da igreja, ele vive um culto. Você entendeu a diferença em participar de um culto e viver um culto? Tem muitos, 90%, fazer uma média, 90% das pessoas vivem isso. Eles participam do culto, saem do culto, esquece de Deus, da palavra, esquece de tudo e continuam com as suas vidas carnais mundanas. Agora o salvo, o santo, o espiritual, a vida dele é um culto a Deus. A vida dele é um culto a Deus. Quando ele participa do culto, ele vai entregar. Mas quando ele sai do culto da igreja, ele vive o culto. Fazendo tudo para a glória de Deus, vivendo em santidade na presença do Senhor. Então preste atenção nessas palavras e vamos meditar aqui. Vamos meditar aqui. Se você crê, abrir o coração, Deus vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Aquele que era usado pelo demônio mais jaguarinha, um preto velho que usava para fumar cigarro de maconha com crack, pedra de crack, hoje está expulsando o preto velho, está expulsando a pombagira, está expulsando os demônios. E é isso que Deus faz. Pela libertação, da transformação da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pela palavra de Deus e pela oração sois santificado. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então vamos meditar numa palavra, se você ficou até aqui. Porque hoje em dia as pessoas querem aquele videozinho curtinho de 5 minutinhos, 2 minutinhos ali e tal. É pessoas ansiosas. A maioria dos crentes hoje em dia são crentes ansiosos, tá entendendo? Eles não conseguem parar e ouvir uma palavra do começo ao fim, porque são pessoas ansiosas. Precisam de libertação. Precisam de libertação. Pessoas têm outros crentes que são até depressivos, que não suportam nem ouvir a palavra. Mas agora você pega eles lá, vendo outros vídeos lá, eles ficam o dia inteiro vendo aqueles vídeos carnal, mundano, que não tem nada de edificação. Por quê? Porque são carnais, são mundanos, então ele se sente bem com aquilo. Agora aquele que é espiritual, ele tem prazer de ouvir a palavra de Deus como ela é, na clareza, na revelação, sem maquiagem, na palavra verdadeira e santa, porque ele sente, ele sabe que é do Espírito, porque ele sente o poder de Deus, ele sente a virtude, ele sente a graça, ele sente a verdade, porque o Espírito Santo que está na vida dele dá convicção. O Espírito Santo dá convicção para ele. Ele discerne. Agora o crente carnal não. Por quê? Porque é a mesma coisa você dá carne para um vegetariano. É a mesma coisa, você vai falar das coisas espirituais, o carnal não tem prazer, não consegue ouvir. Que nem o vegetariano não consegue se alimentar de carne de boi, de vaca. Por quê? Porque está numa outra natureza. Mas se você é carnal, se você é mundano, você sabe que está fora da doutrina, está no pecado, mas deseja ser liberto, ser santificado, permaneça. Abre o coração, receba a palavra com sinceridade, com humildade.
que Deus vai fazer uma obra tremenda na tua vida, vai te libertar da carnalidade, da vaidade, do mundanismo, vai mudar teu coração, tua mente, vai abrir tua visão espiritual, o Espírito Santo vai vir e vai governar a tua vida e você vai ser um santo de Deus. Uma santa de Deus. Então vamos meditar aqui num versículo rápido, porque eu estou com pouca bateria no celular e só tem uns minutinhos aqui, eu tenho que apagar umas coisas ali. Mas vamos meditar na palavra de Deus, porque eu creio que Deus tem uma palavra aqui para você meditar e crer e ter os benefícios desta palavra. Vamos meditar então? Nesse versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Joel, versículo 2. Joel, versículo 2, Joel, capítulo 2, versículo 30. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então vamos meditar. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Então você diz, o que significa coluna de fumaça? Se você for ler lá, que faz referência ao templo de Salomão, se você for ler lá onde que fala do templo de Salomão, que a glória de Deus encheu e eles não conseguiam nem ficar em pé, de tanta glória que eles receberam. E ali fala a mesma coisa, encheu o templo de fumaça. Deus encheu o templo de fumaça, significando glória, significando a glória de Deus. Eles foram cheios da glória de Deus e não conseguiam ficar de pé. E os que estavam fora não conseguiam entrar, os que estavam dentro não conseguiam sair de tanta glória. E agora, o que significa coluna de fumaça? Significa a glória de Deus. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é, mostrarei prodígios nos céus e na terra. Se você for ler antes, ali está falando sobre a promessa do Espírito Santo, que fala ali, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Fazendo referência sobre a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 4, onde todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Está falando ali, porque foi ali que foi a inauguração da igreja de Jesus Cristo. Jesus apareceu depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, ele apareceu para os discípulos e disse para os discípulos, a paz seja convosco, recebeis o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. E até Jesus falou para Tomé, Tomé, tá aqui, ó, pega e olha aqui, ó, as marcas dos cravos na minha mão. Tomé diz, não, o Senhor é o Senhor e tal. Por quê? Porque ele era incrédulo, ele duvidou. Ele só acreditava vendo. Quando eles falaram que Jesus ressuscitou, Tomé disse, Tomé que é o símbolo do incrédulo. Por isso que as pessoas dizem, mas você é muito Tomé, o incrédulo, igual Tomé. Mas Tomé depois se converteu quando ele teve encontro com Jesus no Espírito ali. Porque Jesus falou, daí ele pegou, não, Senhor, eu sei que é o Senhor e tal, com certeza se arrependeu de ter duvidado dos outros. E o que aconteceu? Ali Jesus apareceu e soprou sobre eles o Espírito. Beleza, tal, etc e tal. Mas por que a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2? E daí no versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo, etc e tal, e começaram a falar em outras línguas. Porque ali Jesus subiu ao céu e derramou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio com revestimento de fogo e de poder, e também com o sinal do dom de línguas estranhas, do mistério, onde a pessoa fala em línguas estranhas com Deus, para revestimento de poder, de autoridade, para receber unção. Então, antes de falar, fareis prodígio nos céus, na terra, nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Está falando ali antes sobre o derramamento do Espírito Santo. E o que nós entendemos sobre essas três observações que eu quero fazer nesse versículo? Sangue, fogo, os prodígios de Deus. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Sangue, fogo e glória. Então presta atenção comigo aqui. Sangue, fogo e glória. Vai ser bem rapidinho só essa palavra que já está acabando aqui. Então o que acontece? Sangue, fogo e glória. Sangue, na referência do sangue de Jesus Cristo.
Porque é o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Porque é através do sangue de Jesus, da morte de Jesus, que os seres humanos têm acesso ao perdão de Deus, ao perdão da vida de pecado. Então, a primeira maravilha de Deus é o sangue de Jesus. E por que a primeira é o sangue de Jesus? Porque ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Jesus veio para salvar, e para salvar foi necessário ele derramar o sangue dele na cruz. O sangue de Jesus é o que nos justifica diante de Deus, porque era para nós pagar o preço do pecado com o nosso próprio sangue. No Antigo Testamento era pago o preço do pecado pelo sangue de animais. E o que acontece? Foi imperfeito o sacrifício, mas aqui no Novo Testamento, a maravilha de Deus, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é o que nos dá acesso à salvação. É o que nos dá acesso a termos comunhão com Deus. É o que dá acesso ao morto espiritual. Ele ressurgir com uma vida espiritual. É o que dá acesso àquele pecador imundo que está separado de Deus pela barreira de separação do pecado. Está diante de Deus na comunhão face a face com o Senhor. Como assim, irmão? Isaías fala... Isaías 59, se eu não me engano, Isaías 59 fala que os ouvidos do Senhor nos são gravados para que não possa se ouvir, mas o que faz separação, e nem as suas mãos é encolhido para que não possa salvar, mas o que faz separação entre Deus e vós são os vossos pecados. Então, através do sangue de Jesus, essa barreira de separação cai por terra, porque é através do sangue que o ser humano tem o perdão dos pecados, tem a purificação e tem a nova vida em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo só vem habitar depois que o sangue de Jesus for aceito diante de Deus pelo ser humano, para pagar o pecado, para purificar a alma e para que ele possa receber o Espírito Santo de Deus. Então a primeira maravilha é o sangue de Jesus, é o sangue vertido na cruz do Calvário. É somente através do sangue que o ser humano pode ser salvo. Não existe salvação sem passar pelo sangue de Jesus. Por isso que diz, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Sem o sangue de Jesus não há perdão dos pecados. Sem o perdão dos pecados não há purificação dos pecados. Sem a purificação dos pecados não há salvação, não há santidade de vida. Então a primeira maravilha é o sangue de Jesus. O sangue vertido na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus. Como eu tenho acesso ao sangue, irmão? Se é preciso eu passar por esse processo do sangue, da primeira maravilha de Deus. Primeira coisa que você tem que entender é que é pela fé. Se você crê, você tem que manifestar o fruto da fé. Qual é o fruto da fé, irmão? Para que eu possa acessar o sangue. O fruto da fé daquele que crê é justamente se entregar aquilo que ele crê. E se você se entrega aquilo que você crê, você passa a ter os benefícios daquilo que você se entregou. Por exemplo, o benefício da fé é você ser salvo, você ser purificado. Você ser purificado, receber o perdão dos pecados. E como que eu faço através da fé? Se você tem fé, de fato, se você crê verdadeiramente, você precisa aceitar. Daí você diz, irmão, eu estou em pecado. Irmão, eu sou carnal. Irmão, eu sou mundano. Eu ainda estou preso à vaidade, à ostentação, às coisas materiais dessa terra. Eu ainda estou apegado aqui. Eu digo, você tem que passar pelo processo do sangue. E como que você passa pelo processo do sangue? Se arrependendo. Se arrependendo, se humilhando. Porque
o sangue de Jesus só opera na vida da pessoa através do... Depois que a pessoa, logicamente, ela crê. O primeiro passo é crer. Só que não basta crer, tem que se arrepender. Se você crê, você sabe que você está errado. Se você está errado, você precisa se arrepender para que você possa estabelecer uma vida diante de Deus, segundo a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, para que o sangue de Jesus possa, de fato, ser recebido diante do Senhor para pagar o teu pecado, para que você seja perdoado, para que você seja purificado, para que você seja salvo de fato. Então esse é o processo, para que você possa receber o benefício do sangue, reconhecer o seu pecado. Tem pessoas que estão na igreja e não reconhecem o seu pecado. Não está recebendo o benefício do sangue, vou ser bem sincero, não está recebendo o benefício do sangue para a salvação. Porque esse sangue para a salvação é um sangue que purifica de todo o pecado. Se purifica de todo o pecado é porque a pessoa recebe a libertação completa para ter uma vida santa diante de Deus. Então o sangue de Jesus é o primeiro passo para a salvação. Mas tem que seguir o requisito da fé. O requisito da fé é você crer. E se você crer, você precisa reconhecer o seu pecado. Seja ímpio, seja pessoas que estão no mundo que nunca aceitaram Jesus, nunca creram, nunca se entregaram, nunca confessaram Jesus, ou seja você que está vivendo na carne, na vaidade, no pecado, na igreja. Se você é um crente mentiroso, é um crente invejoso, um crente que malicia, que tem imoralidade, que está preso a jogo, a vício, alguma coisa, etc. e tal, de pecado, que fala sobre as obras da carne, você precisa purificar, ter o acesso ao sangue. Porque se você não tiver acesso do sangue que purifica de todo o pecado. Por isso que a Bíblia diz, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Como o apóstolo João falou, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é todo o pecado. Por quê? Porque quando ele purifica de todo o pecado é para santificação completa de vida no espírito, alma e no corpo. Então você precisa ter esse benefício do sangue. A primeira maravilha de Deus é o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus não existiriam as demais coisas. Porque é através do sangue que acontece, que abre a porta para as outras coisas. Porque é através do sangue que acontece o perdão, a purificação dos pecados diante de Deus, a justificação do pecador diante de Deus. E consequentemente, depois disso, há uma necessidade daquele que estava mortos em pecado, receber uma vida espiritual e passar da morte espiritual para a vida espiritual. E é através do sangue de Jesus que a pessoa passa esse estágio para receber a vida. Porque Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Ele está morto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Ele recebe o perdão dos pecados. Então, o salário do pecado é a morte, Jesus paga o pecado dele, pelo sangue. Então ele precisa ressurgir, renascer, nascer de novo, nascer espiritual. E ele só pode nascer espiritual, nascer de novo, se ele receber o benefício do sangue. Se ele passar o processo do sangue. Se ele receber o que Jesus veio entregar através do sangue. Porque é através do sangue de Jesus que nós somos perdoados, purificados e santificados. Então entendemos que o primeiro passo é o sangue. Eu preciso receber os benefícios do sangue. A pessoa precisa receber os benefícios do sangue para que possa ter os pecados perdoados, para que possa ter a vida purificada, para que seja justificado diante de Deus, salvo. A barreira do pecado caiu por terra, não está mais separado de Deus, tem comunhão com Deus. E qual que é a segunda maravilha? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo.
Você já leu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, se eu não me engano. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Vamos analisar aqui. 24 não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Diz assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz assim: não apagueis o espírito. Olha ali, ó. Versículo 19. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Fazendo referência ao quê? Ao fogo. A fogo. E o que diz aqui em Atos capítulo 2? Vamos procurar aqui Atos capítulo 2. O que diz aqui, ó? E apareceram distribuídos sobre eles, como língua de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mais uma prova mostrando que o Espírito Santo desceu como fogo. Desceu como fogo. Por isso que diz sangue, fogo. Porque referindo-se ao Espírito Santo. E o sangue referindo-se ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o sangue se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o fogo se referindo ao Espírito Santo de Deus. Não ao dom, mas ao próprio Espírito Santo. Por que eu quero tirar? Ali veio com o dom, veio com o revestimento. Mas o Espírito Santo em si, em pessoa, é como fogo. E ele não precisa do dom de língua. Por isso que tem pessoas que são salvas, mas eles não têm o dom de língua. O Espírito Santo habita neles, tem o Espírito Santo, mas não tem o dom de língua. Eu quero que você enfatize na tua mente que para você ter o Espírito Santo não precisa ter dom propriamente dito. Porque dom é um dom. E o Espírito Santo é o Espírito Santo, é o próprio Deus na pessoa. Porque tem pessoas que acreditam que para ter o Espírito Santo tem que falar em língua estranha. Língua estranha é apenas um dom que foi identificado na descida do Espírito Santo com fogo, com revestimento de poder. Mas muitas pessoas se convertem e não falam em língua estranha, mas têm o Espírito Santo. Eu quero que você foque que é o Espírito Santo como fogo no coração da pessoa. E não o dom. O dom tem que todo cristão buscar para falar em mistério com Deus, para receber revestimento, renovo, etc. e tal, unção. Mas para a salvação não precisa do dom. Porque muitos estão indo para o inferno com o dom. Mas o Espírito de Deus não santificou eles ainda. Então o que acontece? Foque nisso. Sangue de Jesus. Sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Morreu pelos nossos pecados. Então através do sangue de Jesus eu tenho acesso à salvação. E a partir do momento que eu passo esse processo da salvação, eu recebo o Espírito Santo. Por isso que Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Aí a salvação pelo sangue. E daí diz, e vem o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Quem que é o Senhor? É o próprio Espírito Santo. E fala aqui, sangue e fogo. Essa é a segunda maravilha de Deus. A descida do Espírito Santo na vida daqueles que Jesus salva pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E o que o Espírito Santo faz na vida do crente? Depois que o crente recebeu o perdão, a purificação pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo, a segunda maravilha de Deus, é a própria vida de Cristo no ser humano, para guiar em toda a verdade, na santidade do Espírito, da alma e do corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então precisa o crente ser cheio do Espírito Santo, para andar em santidade, para ser santo no espírito, na alma e no corpo, para não ceder para o mundo, para a carne, para Satanás, para as influências diabólicas desse mundo, porque é um poder maligno satânico do pecado e as influências dos demônios que
estão sobre o governo desse mundo, desse sistema ímpio, dos pecadores carnais, mundanos, dos que estão mortos espirituais. E o cristão que não se enche do Espírito Santo, ele se deixa levar pelas influências do pecado desse mundo, desse sistema maligno. Por isso que existe uma coisa que eu sempre falo: o crente que não for cheio do Espírito Santo não consegue vencer o pecado. Não consegue vencer o pecado, somente cheio do Espírito Santo. E agora está faltando aqui 1 minuto aqui para acabar esse tempo. Meu Deus. Vou ter que falar rápido aqui. Já entendeu, né, qual que é o segundo? Já entenderam qual que é o segundo? Agora o terceiro. O terceiro é coluna de fumaça, que fala sobre a glória de Deus. E o que é essa glória de Deus, então, irmão? Não é a descida do Espírito Santo que encheu eles de poder, etc e tal. Eu quero que você foque na glorificação dos filhos de Deus. A primeira maravilha é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, é o sacrifício de Jesus para a salvação. A segunda maravilha é a descida do Espírito Santo para selar os filhos de Deus, para encher as pessoas que foram salvas do Espírito Santo, para viver no Espírito, para vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás e os demônios. A terceira maravilha de Deus vai acontecer ainda. A terceira maravilha de Deus vai acontecer ainda. Qual que é? A glorificação dos filhos de Deus, onde nós teremos esse corpo que está sendo habitado pelo Espírito Santo, este corpo que está sendo preservado em santidade aqui neste mundo, a transformação de um corpo de glória. Essa é a terceira maravilha de Deus, é a glória. A coluna de fumaça significa sobre o arrebatamento, a transformação dos filhos de Deus, a salvação completa, aonde o que é mortal se revestirá da imortalidade, aonde nós seremos como Jesus, com um corpo de glória espiritual, aonde nós estaremos aptos para entrar diante da presença de Deus e habitar para toda a eternidade com o Senhor nos ares, no céu, na presença, ou na nova Jerusalém que será a descida do céu. Então que Deus abençoe, eu estarei orando por todos aqui em nome de Jesus. Vai acabar o tempo, não posso perder esse vídeo. Em nome de Jesus.